Beleza, pessoal? Então vamos agora começar a nossa aula do laboratório referente à parte de programação defensiva, exceções e desenvolvimento dirigido a testes, certo? Começando pela parte de programação defensiva, né? Então a gente já viu na aula que a programação defensiva é um conjunto de técnicas de projeto e programação que objetiva a robustez, corretude, estabilidade e segurança. Então a gente quer um software que ele seja correto e que ele seja à prova de falhas ou que saiba lidar quando acontece alguma falha, algum erro, né, alguma situação inesperada. Então, algumas das técnicas são melhorar a legibilidade e organização, que no caso não é uma questão de organização do código, limpeza da arquitetura, né. Algumas outras técnicas dizem respeito a encapsulamento, métodos de acesso e outras formas de barricadas de acesso. Então, é não permitir o acesso a determinadas partes ou a determinadas informações, né? Então, estabelecer essas barricadas, essas barreiras, né? E finalmente a gente chega os nossos dois itens que são relacionados ao que a gente vai programar. Então, primeiro é o que a gente chama de teste de valores de entrada e saída, né? Então, a gente vai utilizar metodologias de teste para verificar se o nosso software está correto ou não, e o tratamento de exceções. É, Começando pelo conceito de acessões, que também a gente já viu, né, que são uma verificação que a gente faz e que ela é uma condição que é necessária para que o nosso programa ele possa executar, certo? Então, se por acaso alguma exceção ela falhar, nosso programa ele não faz sentido ou ele não tem razão de continuar. Em Java, em outras linguagens de programação, a gente tem um comando para fazer a exceção. No caso do Java, a gente coloca assert, bota a condição que a gente quer que seja testada naquele local do código, dois pontos, uma mensagem. Então, caso essa condição que a gente colocou aqui na frente do assert ela não seja atendida, é, o programa vai ser encerrado, né, vai ser interrompido e vai ser dado uma mensagem de erro dizendo, nesse caso aqui, atributo é menor que 20 ou menor que 1 ou maior que 20, certo? Mas o principal aqui da nossa aula diz respeito a exceções, né? Então, primeiro vamos relembrar aqui, né? Qual a diferença entre erros e exceções, né? Um erro é uma falha grave, né? Ou seja, alguma coisa que o programa ele não consegue se recuperar ou que você não tem muito controle. Por exemplo, faltou uma memória, né? Ou se acessou uma área da memória indevida, a famosa falha de segmentação, ou você definiu uma sessão e ela não foi atendida, então esse erro ele não é recuperável e a única coisa que você pode fazer é tentar lidar ou tentar verificar o porquê esse erro aconteceu. A outra possível falha que pode existir no nosso programa são as chamadas exceções, que são falhas que acontecem em situações específicas, ou seja, eu tenho a situação normal e tenho as exceções, que são os casos em que não deveriam acontecer, mas aconteceram, né? Muitas vezes o programador ele não tem culpa disso, ou seja, é quando o programa já está em execução. Então, por exemplo, você selecionar um índice de um vetor que seja incorreto, você pede para o usuário digitar um número, ele digita de forma incorreta, ou você tenta acessar uma informação que é nula, né? E uma coisa que diferencia os erros das exceções é que durante a execução do programa a gente não pode fazer nada em relação aos erros, mas com as exceções a gente pode fazer um tratamento, né? Então, qual é o primeiro passo? É identificar os trechos em que podem haver exceções, né? Aí o exemplo que eu já tinha dado no slide da sala, né? Então, digamos que a gente usa o JOptionPane para fazer uma entrada de dados para, por exemplo, saber o tamanho de uma fonte que eu quero colocar meu texto. E aí, como o OptionPane ele devolve uma string, né, eu atribuí aqui a minha string entrada e depois eu vou usar esse método trim para
retirar os espaços em branco que fica no início e no fim da minha string, se houver, né, se o usuário tiver digitado. E depois eu converto com o integer.parseInt para fazer com que essa string, que seria essa entrada sem espaço, ela seja convertida para um número inteiro, né? E aí o que é que pode acontecer durante essa execução? A primeira coisa, o JOptionPane ele tem uma caixa de diálogo com um botão de cancelar e um botão de fechar. Então, se o usuário ele cancelar ou fechar, a gente não vai ter entrada, né? E se não vai ter entrada, quando eu for tentar remover aqui os espaços em branco, vai dar um erro, né? Qual é uma outra possibilidade de erro que pode acontecer, né? De comportamento não inesperado? O usuário digitar um número inválido. Então eu esperava que ele digitasse um número inteiro, ele digitou um A, né? Um Z, ou botou espaço em branco. Então, quando ele for tentar converter dessa string para inteiro, isso vai provocar uma exceção. E existem outras que não têm necessariamente a ver com esse exemplo aqui. Por exemplo, eu vou atribuir um ícone a um determinado botão. Aí eu passo uma referência da imagem que tem, que é para ficar naquele botão. E se aquela imagem não existir, né? Ou se eu tiver passado o caminho incorreto, ou se ela existir e eu não tiver permissão de acessar, ou eu tiver permissão de acessar, ela existir e ela for num formato de imagem inválido, né, que o meu programa não consiga ler. Então, tudo isso são situações que podem ocorrer durante a execução do programa e que a gente pode, de alguma forma, tentar reverter, né, tentar tratar, tomar alguma ação quando essas exceções elas acontecem, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode tratar uma exceção? Para tratar uma exceção, a gente usa um novo comando, né, que na verdade é um bloco que a gente inicia com a palavra try, né? Try, traduzindo, né, seria tentar. Basicamente ele diz assim, ó, tente executar um conjunto de comandos, né? E o que é que acontece? Quando eu circundo esse bloco de comandos com try, eu estou dizendo, olha, aqui nesse meio pode acontecer uma exceção, né? Então eu estou esperando ou eu estou prevendo que dentro desse bloco que eu criei aqui, alguma exceção ela possa ocorrer, né? E aí o que é que acontece? O Java vai executando comando a comando. Se em um determinado momento um desses comandos ele gerar uma exceção, o que é que acontece? Ele dá um break, né? Ele sai, ele para a execução e vai lá para o fim do bloco, né? E aí, quando ele chegar no fim do bloco, eu faço o tratamento dessa exceção. E se não acontecer nenhum erro, ele passa tranquilamente pelo try e continua o programa como se esse try ele nem existisse, né? Então, o try é só um bloco para eu dizer, olha, eu estou esperando que aconteça uma exceção nessa parte aqui. Se acontecer, faço o tratamento, né? E o tratamento vem logo depois no final do bloco try. Então, se eu achar que um comando ele vai gerar uma exceção, eu coloco ele dentro do bloco try. Quando acaba o bloco try, eu vou criar um novo bloco que é o bloco catch, né? E o bloco catch ele vai agarrar, ele vai tratar a exceção, né? Todo bloco catch ele tem um parâmetro e esse parâmetro é uma variável, né, que vai guardar as informações da exceção que ocorreu. Então aqui eu coloco o bloco try, no final eu boto o bloco catch. E tudo que eu colocar dentro do bloco catch, ele só vai ser executado se acontecer alguma exceção no bloco try. Nesse caso aqui, né, eu vou receber uma exceção que ela é mapeada pela classe exception do Java, né? E nesse caso aqui eu estou passando um parâmetro para o meu catch dizendo que as informações dessa minha exception, dessa minha exceção, vão estar nessa variável x.
E aí, como ele é um objeto da classe exception, eu posso usar alguns métodos, como por exemplo o getMessage, que ele vai pegar qual é a mensagem de erro a mensagem que a exceção trouxe como sendo erro. Esse printStackTrace, ele vai exibir uma pilha de chamadas. Então, se eu chamei um determinado comando que deu exceção, que estava dentro de uma função, que dava dentro de outra função, e dava dentro de outra função, e assim sucessivamente, ele vai mostrar a pilha de chamadas, né, a sequência de chamadas que eu realizei até que essa exceção ela ocorresse. E uma coisa boa do Java é que essa pilha de chamadas ela vai dizer qual é o arquivo que você fez, que é a chamada, e qual a linha que essa exceção ocorreu. Então, você consegue isolar bem, você consegue identificar bem em qual comando, né, em qual linha o seu erro aconteceu, né? E no bloco cat, eu não preciso necessariamente pegar só uma exceção. Eu posso tratar vários tipos de exceção diferentes, né? Como a gente viu no outro trecho lá. Eu posso ter apertado cancelar, né? Eu posso colocar um formato inválido para o número, eu posso ter passado o caminho de um arquivo que não existe. Então, cada erro desse ele pode ser tratado por um bloco cat diferente, né? E aí como é que eu faço? Já que eu passo uma variável, um parâmetro exception para esse meu bloco cat. Aí nesse caso a gente vai ver que a classe exception ela tem várias subclasses, né? E cada subclasse dessa é criada, é gerada para guardar as informações de um tipo de exceção específica, né? E aí eu vou determinar vários blocos cat, vou criar vários blocos cat, cada um tratando um tipo de exceção diferente. Se por um acaso eu não colocar o tipo de exceção que realmente aconteceu, é como se essa exceção ela nunca tivesse sido tratada, como se a gente não tivesse colocado o bloco try, certo? Como é que a gente faz para tratar uma exceção? Existe uma interface que é o throwable, né, que ela é digamos assim, a superior de todas as hierarquias. Então, dela tanto a gente tem a classe error, né, quanto a classe exception. E dentro da classe exception a gente tem várias subclasses, né? IO exception, runtime exception, e aí uma hierarquia aqui bem grande, certo? É, então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o bloco try, né? Vou fazer os meus comandos e lá no final eu vou tratar com cat dois tipos de exceção diferentes. Ou um no pointer exception. Esse caso aqui, o no pointer exception, ele vai acontecer quando eu cancelo ou fecho a janela, ou seja, no caso aqui, ó, exceção de ponteiro nulo, né? Quando a gente trata alguma coisa nula. Que no caso é se eu não colocar nenhum valor para essa minha entrada. E assim que acaba o bloco do no pointer exception, eu crio outro bloco cat que é do number format exception. Então, se acontecer uma exceção aqui nesses comandos dentro do try que for do tipo no pointer exception, ele vai ser tratado por esse primeiro bloco aqui. Se acontecer do tipo number format exception, ele vai ser tratado por esse segundo bloco aqui. E aí eu posso colocar vários blocos diferentes. E se der outro erro que nem for um no pointer exception e nem um number format exception, aí o programa vai ser interrompido como se a gente nunca tivesse feito o tratamento de exceção aqui. Além dos blocos catch, existe também o que a gente chama do finally, né? É um bloco que ele é invariante, né? Ou seja, ele acontece independente se uma exceção ocorrer ou não ocorrer, né? Se eu tratar a exceção certa ou não tratar a exceção certa, ou seja, é um comando que eu quero que seja executado independente se houver exceção ou não, ou seja, caso haja uma exceção, o finally ele é executado após o catch, né, o try catch que eu fizer. Caso haja exceções e essas exceções sejam tratadas, ele vai primeiro fazer o tratamento, depois vai para o final.
caso tenha alguma exceção que eu não agarrei, né, que eu não peguei, a uncalled exception, é, o bloco final é executado também logo após isso. Então, esse bloco final a gente bota só a palavra final, não bota nenhum parâmetro para ele, né? E ele vem logo abaixo de todos os comandos cat. Então aqui é um exemplo que acontece com bastante frequência quando você vai tratar é, abertura de arquivos ou qualquer coisa de entrada e saída, né? Então aqui eu criei um, um novo arquivo, né? Vou criar esse input string, que é uma classe é, que ele pega objetos de entrada, ou seja, arquivos de leitura. E quando eu inicializo esse input string com esse meu arquivo, eu posso dar um catch aqui com a exceção file not found exception, né? Ou seja, se o arquivo não foi encontrado, né? Aí, se essa exceção ocorrer, ele vai dar uma mensagem dizendo arquivo não encontrado. E no finally, eu vou testar se esse meu input stream for diferente de nulo, eu fecho, ou seja, eu vou fazer várias operações com esse arquivo aqui. Se o arquivo não for encontrado, ele dá a exceção e olha, eu abri o arquivo, se eu tiver aberto, eu fecho. Eu vou executar várias operações, não deu nenhuma exceção. Aí eu olho, se o arquivo, se o fluxo ele não for nulo, eu fecho. Então, de toda forma, se acontecer ou não a exceção, eu vou tentar fechar esse arquivo. Então, é para isso que a gente usa o bloco finally, né? É, existe uma outra forma de try catch é, que, que é justamente o que a gente fez nesse exemplo passado, que o pessoal chama try with resource, né? Que é o que? Quando eu tenho que é um comando só que pode gerar essa exceção e esse comando é de algum fluxo de dados que pode ser fechado. Então, ao invés de fazer o try com finally só para fechar o fluxo, eu posso fazer assim, ó, try, aí coloco entre parênteses o comando que eu vou executar, né? E faço todo o bloco, faço o tratamento do cat e tal. E o finally, na verdade, ele não vai ser preciso porque assim que acabar esse bloco, né, com esse recurso aqui, com esse input string aqui, é, o arquivo automaticamente, o fluxo de dados automaticamente vai ser fechado. Por fim, quando a gente fala de exceção, a gente também tem uma outra, um outro comando que é o throws. O que é o throws? O throws significa eu sei que pode dar uma exceção aqui, mas eu não vou tratar. Quem for usar essa função, trate, né? Então eu repasso a responsabilidade de tratar a exceção para um outro método, para um outro trecho de código que vai utilizar esse meu método. Então, nesse caso aqui, eu estou criando um método chamado lerarquivo e estou dizendo, olha, nesse método pode acontecer um IO exception ou um file not found exception. Então, quem for usar esse meu método lerarquivo, trata essas exceções. Então, você vai e repassa a responsabilidade, certo? Ou seja, esse meu método lerarquivo, ele não tem nenhuma obrigação de verificar se o arquivo existe ou não existe, se ele tem permissão para ler ou não. E quem for usar esse método ler arquivo é que se vire para tratar e para dar, fazer as ações necessárias para poder ler esse arquivo, certo? Então aqui o throws ele repassa a responsabilidade, né? E aí existem algumas exceções no Java que elas são de tratamento obrigatórios, certo? Então a gente chama as checked e unchecked exceptions, né? O que são as unchecked? São aquelas exceções normalmente que acontecem por erro de programação e que afetam somente o próprio programa. Por exemplo, digitar um nome errado, um número errado, cancelar. Então, essas exceptions, elas são subclasses de runtime exception. Então, toda vez que acontecer uma exceção desse tipo,
o programa, o programador, ele não tem a obrigação de testar, né, se aquela exceção ocorreu. Já existem outras exceções em que as consequências elas vão afetar o sistema operacional, a máquina virtual Java, então elas são chamadas de checked exceptions, né? E nessas checked exceptions, você é, é obrigatório que você faça o tratamento. Ou você faz o catch, ou você declara através do throws que essa exceção ela tem que ser tratada pelo método que vai ser usado posteriormente, né? Então, por exemplo, o IO exception. O IO exception é um exemplo de exceção que ela precisa ser tratada. Então, ela é uma checked exception, né? O no pointer exception é um exemplo de unchecked exception, ou seja, é uma exceção que ela não precisa ser tratada. Não significa que ela não vai acontecer, mas o programador não é obrigado a verificar se essa exceção ocorreu. E aí, no caso aqui, eu listei alguns exemplos de exceções muito comuns, né, que a gente usa no Java, né? Eu já falei do no pointer exception, né, que é quando um objeto nulo é nulo e a gente tenta acessar algum atributo ou método dele. Já falei do number format exception, que ela é usada nas conversões de string para um tipo numérico quando o formato do número é inválido, né? Aqui, por exemplo, um G no meio do número. Ou eu vou colocar o ponto para usar a casa decimal. Então aqui é como se eu tivesse 1,345,625, né? Que é errado. Aqui acontece bastante, né? Quando a gente não usa o formato internacional, né, em inglês, que é 0.54, a gente esquece e bota 0,54. Ou esquece de dizer que está usando o formato brasileiro. Aí ele 0,54 também é um número inválido, né? Outro que acontece com bastante frequência é o Array Index Out of Bounds Exception, que é quando você tenta acessar um elemento do vetor que está além dos índices, por exemplo, com índice negativo, ou maior que o tamanho, por exemplo, eu tenho 5 elementos, vou tentar acessar o décimo, né? Então aí a gente tem esse Array Index Out of Bounds Exceptions, certo? O IO Exception, que eu já falei, é uma exceção genérica de entrada e saída, né? E outra é a Class Cast Exception, que é quando a gente tenta converter um objeto de uma classe para outra, só que elas não são compatíveis, ou seja, elas não compartilham a mesma hierarquia de herança ou algo desse tipo, né? Então aqui são as principais classes, não vou dizer principais, mas algumas que a gente, algumas exceções que a gente verifica com frequência, né? Com bastante frequência. Dessas aqui, só a IO exception ela é obrigatória você fazer. Todas as outras elas podem ocorrer, mas você como programador não tem a obrigação de testar se elas acontecem, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos tratando algumas exceções básicas dessa.